E aí, pessoal, beleza? Oi, gente, tudo bem? Aí, ó, mudamos de casa. Nos mudamos hoje. Chegamos agora. Faz alguns minutos só, né? Sim. A gente foi ali no mercado rapidinho. Aproveitamos já para o mercado na esquina de casa. Então, Bem pertinho, né? vamos mostrar um pouquinho aqui do apartamento. Mostra aí o nosso cafofo de um mês. É, um mês aqui, ó. Ó, aqui, ó, já começa aqui. Que tem um cabideiro aqui. A gente nem desarmou as malas aí, pessoal. As malinhas aqui. As malas estão aqui. Tem até um secador ali, né? É, que bom. Não vou precisar usar o meu. Ó, aqui é o lugar para guardar casaco. E aqui é a nossa cozinha. É, cozinha, lavanderia aí, ó. É, Tudo junto aí. Tudo junto. Mostra aqui. Sobe ali. Vamos começar aí, ó. Tem um frigobar ali. Um Micro-ondas. né? Uma panelinha. Panelinha aqui com um fogão de duas bocas aqui. A gente testou aí ligou ele pelo menos ele liga. Vamos ver se funciona bem. Já tem alguns temperos, né? É, já tem aqui tudo. Deixar. Já deixou tudo bem preparado, né? É já bem deixaram decoradinho, isso aqui. né? Olha só, já deixaram isso aqui pra nós. Que É. loucura. Que loucura, mandaram entregar do mercado agora, né? Até aquele nhoque ali, mandaram entregar agora. Vamos mostrar aqui, né? Que é o espelhão grandão, né? É, o espelho, nem tinha visto que tinha um espelho aí, né? Sério? Aham, Nossa. pior que não. Esse é um mini banheiro. Um banheiro aqui, né? É, o O chuveiro. chuveiro daquele lá. Mas ali ó, tem um lugar de engatar lá em cima. Ótimo. Os outros não tinham, pelo menos. É verdade. Né? Esse aqui tem ainda. Lá. Uma pia pequena aí, mas funciona aí, tá com luz, tudo. Dá um oizinho, né? Oi, sim. Ó, o aquecedor. Ai, olha que legal. Ai. Olha isso aqui. Aham. Cortar meu cabelo, ó. Dá pra cortar? O que tu acha? Vamos fazer um corte? Vamos fazer um corte. O meu corte é mais barato aí. É. Então é isso. Tudo Esse é o aí nosso cafofo. pra um Tem mês algumas aí, ó. Tem coisas. algumas coisas aí, tudo. Vou mostrar ali na sala, né? Que a gente não mostrou nada da sala, né? Sala, quarto, né? Por causa que é um sofá-cama aqui, pessoal. Sofá-cama, ele abre ali. E daí tem uma cômoda lá atrás, né? Uma mesa. Uma mesinha Essa que dá aqui pra abrir. É mesa de abrir, né? Assim, você deixa assim. Daí as cadeirinhas estão ali. As cadeiras aqui. E olha que legal o nosso apartamento. Olha aqui, ó. Tem uma até uma varandinha aqui, ó. uma varanda. Vamos subir ali. Vamos ver. Uma varandinha aqui pra tomar um cafezinho, bem tranquilo. A gente não fuma, né? Tem gente que fuma. Quem fuma tem a varandinha aqui. Tem muita gente que fuma, né? Por esse lado, ó. E aqui, ó, liga até as luzinhas aí, pessoal. Bah. Liga as luzes, hein? Vamos ver. Vamos testar aqui. Olha aqui, ó. Liga mesmo. Aham. Que triste. Bem legal. Bem interessante. Aham. Pegar um ventinho, quem sabe pegar uma nevezinha aqui, né? Vai que dá uma nevezinha, a gente acha que vai dar. Aí nos próximos dias, né? Pode ser que dê, né? E aqui pela escadinha aqui, ó. Tudo Escadinha, escadinha mesmo. Tem a internet ali. A internet funciona direito, né? Tudo certo. E um desumidificador aqui. Que o detalhe é que na verdade aqui, como o pessoal pode ver aqui, na verdade ele é, digamos, num subsolo de um edifício, né? De um prédio, né? Ele é um subsolo que a pessoa fez um mini apartamento. É um mini apartamento aí, mas bem funcional, né? Bem funcional, nossa. Parece que tudo Diz pra Ana que daí é bem legal. decoradinho, né? Bem legal. Aham. Acho que a gente vai gostar. A gente deu uma volta aí na vizinhança ali. A gente viu que o mercado é bem Nossa, pertinho, muito né? bom, Que o mercado é bom, tem todas as coisas, assim, num preço razoável, né? Só que o mercado é pequeno aqui, né? Mas tudo bem. Ele é muito bom. Mas é muito bom, né? Acho que a gente vai gostar. E aí, Então, esse é o nosso cafofo de um de um mês, né?
E a gente volta nesse vídeo aí, pessoal, quando a gente falar aí sobre os gastos e o que a gente realmente achou aí depois que chegar no final do mês, né? Vou Então. contar também do outro Airbnb, que eu chorei de despedida É. também. É. Aí E é isso aí. depois, quando a gente for embora, a gente continua essa conversa aí. Então tá. Tchau, gente. Bom dia, gurizada. E aí, gente, tudo bem? Chegou aquele dia, o famoso dia de arrumar as malas aí. E atravessar não, conhecer um novo país, né? Amanhã a gente vai estar indo aí, então a gente tá com tempo. Vamos poder gravar esse vídeo aí de boa. Daqui a pouco tem que arrumar as malas, tem que fazer toda a função, né? Aquela função básica que a gente já tá acostumado, né? Mas que amanhã tem o ônibus, então. Chegou o final da estadia mensal, chegou o final da temporada de Belgrado. A gente não falou, né, no outro vídeo que a gente estava numa outra casa que a gente vai mostrar, que a gente mostrou aqui a primeira casa, mas a gente ficou sim em Belgrado. Sim, a gente acabou ficando em Belgrado. O que aconteceu? A gente, na primeira casa, a gente tinha pegado um Airbnb de uma semana, né? Sim. E daí a gente ficou procurando, pra onde é que a gente vai, pra onde é que a gente não vai. Daí a gente achou uma estadia num preço bem bom, numa outra cidadezinha, que era o que a gente tava pensando em ir. Só que daí a gente calculou quanto que a gente ia levar de trem pra chegar lá. E mais ônibus, porque tinha mais ônibus também, né? Porque não tinha trem direto, não né? Tinha. Daí a gente pensou assim, vamos pegar e vamos procurar aqui em Belgrado. Vamos continuar procurando. Daí só que a gente não encaixou na data que a gente ia sair de lá, lá do Borcha, né? Daí a gente pegou e, vamos colocar uns dias mais pra frente, assim, que no Airbnb ali, se vocês pesquisar ali, tem a opção de botar, acho que 2 ou 3 dias pra frente até. Acho que, se não me engano, 3 dias. Foi 3 dias, né? Daí eu peguei e a gente conseguiu aqui, nesse outro apartamento, num preço bem em conta. E daí o que a gente fez? A gente pegou e falou lá com o dono do outro apartamento lá e alugou pelo próprio Airbnb mesmo ali. Mais 3 dias lá no outro apartamento, que não tinha reserva ainda. E pra gente poder encaixar pra poder vir pra cá. Só que antes da gente encaixar, da gente vir pra cá ainda, a gente perguntou pro dono daqui a questão do registro, né? Porque, gente, é muito importante ter o registro. Em todos os países que Em todos os países não sei nos outros lugares, sei mas só que nos Balcãs aqui Schengen. precisa ter. No Schengen não precisa por causa que é 90 dias só. Mas nesses área países, aqui, nessa área, é importantíssimo ter esse registro. Tem que ter o registro pra sair, por causa que depois tu pode se incomodar e tomar uma multa então lá. evite. E não é só tomar uma multa na saída. Tem a questão da multa na saída e ela pode ser grande. Pode ser pequena, pode ser grande, depende da boa vontade do policial na hora que te atender lá. E tem a questão de que quando tu entrar no outro país, pode ser que o outro país recuse a tua entrada. Então, daí, por causa que tu não tem um registro, daí eles não tem registro de passagem. Mesmo que tu tenha ali, eu tenho um print ali do Airbnb ou do Booking lá, que eu tenho de reserva, mas aquilo ali não é um registro policial. Então, tem que fazer o registro. Tem lugar que tu consegue fazer sozinho, tem lugar que é só o dono que consegue fazer. Então, vale a pena ficar mais afastado ou pagar num lugar mais caro, mas fazer esse registro. E a galera não fala. Normalmente a galera não fala, ninguém fala desse registro. Mas não sei se não fala por desinformação ou não fala porque é difícil de fazer e pensa assim, não, fulano foi, não fez e tá tudo certo. Porque é num sorteio, é quase uma loteria. Então se tu for sorteado, tu vai se dar mal ali se não tiver esse registro. Então é bom fazer. E detalhe, tinha apartamentos muito bons aqui, só que as pessoas não fazem registro. É que a questão do registro também é assim, né? Pra pessoa poder fazer o registro, ou, dependendo do país, pra tu poder fazer o registro, a pessoa que tá no apartamento, a pessoa que vai te dar o documento pra fazer o registro, ou a pessoa que vai registrar pra ti, né? Ela tem que... Depende do país, mas normalmente ela tem que ser o proprietário do apartamento, o apartamento tem que estar no nome dela, ou, dependendo do país, tem que ter um... Pode ser, assim, tipo, a pessoa ter alugado o apartamento e sublocado pelo Airbnb ou Booking, né? Então daí... Mas só que tem que estar no nome da mesma pessoa. Então, pra tu fazer, obrigatoriamente, aquele apartamento tem que estar vinculado no nome daquela pessoa. É bem complicadinho.
de achar, mas tu acaba encontrando, que nem esse aqui foi um achado. Esse aqui E foi um ele achado. fez e a gente... Ele fez o registro, tudo certinho. Ele fez então até tá. ele foi até na própria, no registro, né? Ele, tipo, ele não Uhum. fez o registro online, ele fez o registro físico lá pra nós. Então, foi super bom isso aí. E agora, antes de mais nada, antes de falar o assunto que todo mundo gosta, né? De saber quanto que a gente gastou, se inscreva no nosso canal, ajude a gente chegar nos 1000, né? Que é muito importante. A gente vai estar sempre compartilhando esses vídeos, principalmente de gastos e mostrando o país, coisas que às vezes as pessoas não mostram, não tem muito tempo e acaba faltando, né? Mostrar coisas que nem Sim. A gente ficou aqui. Como a gente fica mais tempo, né? Daí a gente pode mostrar mais, não vai só nos pontos turísticos, né? Por causa que não é só, às vezes tu olha ali um ponto turístico e daí tu vai olhar, tu olha num relance ali de segundos ou um minuto. Mas só que quando tu chega lá no ponto turístico, daí tu vê que é bem diferente. Daí então esse vídeo é tanto pra... Os vídeos assim servem tanto pra quem vai viajar e quer ver assim de verdade como é que é, já saber como é que é. Quanto pra quem pensa assim, eu não vou ter a oportunidade de ir lá, mas eu gostaria muito de saber. Então a gente tenta mostrar com o máximo de detalhe pra essa pessoa também. Tipo, então daí, tipo, pra atingir as duas pessoas, os dois públicos. Então chegou o momento dos gastos. Aí, ó. Né? Vamos lá. Vamos lá, então. Começando aqui, primeira coisa, pessoal. A gente ficou aqui 38 dias no total. No 10 lá e 28 aqui. Então, ali de aluguel, a gente pagou 749,91. Lembrando que tudo é em euro, né? Os dois apartamentos. Os dois juntos, né? Telefone, a gente colocou primeiro um cartão pequeno. Um cartão ali que durava poucos dias, né? Foi sem querer. E daí depois colocou um outro cartão de mesa ali, daí num valor maior. Então foi, no final do telefone ali, deu 21,88. Aí, alimentação, aqui a gente gastou 340,16. Nossa, a alimentação aqui é muito barata. Sem contar, gente, que a gente vai deixar um vídeo aqui mostrando que a gente comeu comida típica daqui, que é o famoso chevap. Vamos deixar esse vídeo aqui. Então já vamos interromper esse vídeo, pessoal. Vamos deixar ele aqui. Já é curtinho aí pra vocês verem como é que é a comida típica aqui. E aí, amorzito? Faz a prova aí, o teste. Primeiro provar a batatinha. A batatinha a gente come todo dia. Eu quero ver. Tá. Mostra aí pra nós como é que é dentro. Eu acho que tem que pegar não sei como é que come. Pega os talheres aí. Bem. Ele fez do jeito que eu gosto. Cheio. Ó, o ponto da carne certinho. Nossa, aí. É bom? Tá aprovado? É o completo lepincha com chevap. Viu? E aqui os giros, né? O famoso giros. Pega aí um pedacinho de carne aí, já que tu que é a provadora de hoje. Eu pego carne? Pega aí. Pra ver o que tu vai achar. Bom? Vale? É isso aí, ó. Mas esse aqui é melhor. E voltando ali, pra falar dos gastos, né? Não, mas pra fechar ali a parte de quanto que a gente gastou ali no restaurante, né? E daí, ali no restaurante a gente gastou 1.550 dinar. Daí, 1.550 dinar, o dinar serve em torno de 117 para 1 euro. Então, deu 13,25 aí, mais ou menos. Vezes, mais ou menos aí, 6,50. Que a gente sempre conta 6,50. Tipo, vocês podem olhar aí. A taxa do euro na conversão é 6,20.
ou 6,25, digamos assim. Do banco é. Mas só que quando vocês vão trocar ali, seja Wise, Nomad ou a que vocês forem usar aí, tem mais 4% ou 5% que é a taxa que tem IOF, tem a taxa da corretora, tem tudo mais. Então daí a gente acrescenta já essa porcentagem assim para saber assim, não, quanto que tu vai gastar real, não quanto que tu gastaria num euro comercial, porque no euro comercial ninguém consegue. Então ali, pessoal, para vocês saberem em reais aí, a gente gastou em torno de R$ 86. Daí, né, para comer nesse restaurante, assim, comida típica local. E assim, bem generosa. Bem generosa. Muito generosa. Nossa, tipo, o Renan comeu o gyros. O gyros, normal, né, que é dessa região. E eu comi o chevap. Era um outro nome? Não, eu acho que era... Era Complete Chevap com lepinha, acho que era alguma coisa assim. Uma coisa assim. Complete lepinha com chevap, era um negócio assim. E era muito gostoso o pão, muito gostoso. A carne em si, né, porque o chevap, o que é? Ele é um bolinho, tipo um bolinho de carne, né, só que em rolinho, né, tipo uma salsicha de carne moída. É como se fosse um croquete, assim, quase, né, assim, só que é diferente o gosto. Só que é muito gostoso, assim. Foi muito bom. Eu, que não gosto de provar carne aqui, gostei bastante. A carne é boa aqui. Aqui foi o lugar que a gente comeu o melhor de todos, né? Nossa. Até agora. Nossa, as padarias, gente. Você não tem noção das padarias. Mas vamos continuar nos gastos. Depois a gente fala da opinião aí que é melhor. Pra completar ali os gastos, galera. Farmácia, a gente gastou 33,19, que como esfriou, né? Daí começa a gastar com farmácia, daí não tem mais. Não. E daí aqui o frio é frio úmido. Pega chuva, o clima é diferente e tal. Aí a taxa de saque, eu calculei ali 5 euros, mas não tenho bem certeza assim exato quanto que foi. Porque a gente sacou só uma vez. A gente sacou só no segundo dia ali. Foi o único saque. A gente sacou 20 mil dinar. E daí, quando a gente foi sacar, deu 176,54 euros, que foi descontado. Eu calculo ali que deu uns 5 euros de taxa. Por causa que, pelo que eu calculei ali, não sei, não tenho bem certeza, assim. Mas só que pelo que eu calculei ali, não tem como saber exato a taxa ali que estava no dia, a taxa de saque. Tipo, não tem uma explicação bem detalhada lá eu não me lembro lá onde aparece ali no saque ali. Na hora do aplicativo. Mas eram ali, 5 euros, 4,50 € por aí, alguma coisa assim. Mas eu coloquei 5 aí pra... Eu acho que é uma taxa bem boa, perto do que a gente já pagou, assim, das outras. Teve lugar assim que a gente pagou mais caro, assim. Nossa. Tipo, na Albânia era 7, né? E daí, em Montenegro a gente não sacou, porque era euro, a gente pagou tudo em dinheiro. Eu falei, Montenegro a gente não sacou, mas na Macedônia... Na Macedônia a gente sacou... E era 13, eu acho. Acho que era 13, na Macedônia era barata. Deixa eu só pegar a nota aqui. Tá aqui, né? Tá, na carteira aí. Vamos mostrar as notas. Um pouco das notas, né? Do que sobrou. Será que não tem aquela que eu... Não tem, né? Realmente, ó. Esse aqui é um... Nossa, vou mostrar. Tem uma mais bonitinha. Acho que são todos feios. Esse aqui é o 10 dinar, né? 10 dinar aí. Sérvio. Atrás. Agora, gente, saber o nome dessas pessoinhas não tem como, né? Não tem como, não. Porque, se olhar bem, é o alfabeto cirílico. Então, é bem complicadinho. E esse aqui também. Acredito que são figuras importantes aqui para a Sérvia, né? Esse 1000 dinar, vamos ver quanto é que é em real 1000 dinar. 1000. Deixa eu ver o que mais. Não tem mais. Essa nota de 1000 dinar ali, ela seria uma nota de R$52, mais ou menos. É isso aí que a gente tem, né? É isso aí. E tem uma que eu acho linda, que é a do Tesla? Nikola Tesla. Tem a de 100 ali, que é do Tesla, que daí seria também
perto de €1, né? Sim. Então daí... Então, mas a gente ficou sem nenhuma delas agora. A gente ficou sem o Tesla. Vamos ver se na hora de a gente pagar a taxa da rodoviária ali, a gente consegue guardar um Tesla pra nós de lembrança. Mas ali continuando, pessoal. Souvenir. Aqui foi o lugar que a gente mais comprou souvenir. Perto da Finlândia, sim. Perto da Finlândia, sim, Mas só que dos outros países que a gente foi, assim, ficou mais tempo, né? Sim. Foi o lugar que a gente mais comprou. Também foi a gente já tava contando com isso. Souvenir, a gente gastou R$26,94. E daí, entradas, a gente gastou R$25,39. Que aqui a gente visitou bastante lugar, né? Nossa, bastante. E daí... compras aí, pessoal. A gente comprou... A gente acabou tendo que comprar touca, luva, manta, né? Por causa de frio. Então, daí desses gastos não tem como escapar, assim. Que a não ser que você, quando vem pra cá, se vir na temporada aí de outono, inverno, aí já traga junto na mala. Mas senão vai ter que comprar aqui, é obrigatório porque é frio. Então não adianta. Daí, isso aí, nessas compras, a gente gastou R$21,18. E outros gastos, a gente gastou R$9,61. Aí o total ali deu R$1.233,26. Em euro, né? Em euro, sempre em euro. Sempre em euro. Por pessoa deu R$616,63. E por dia, como a gente ficou 38 dias, deu R$32,46. O casal. E por pessoa, R$16,23. Então daí, pessoal, ali só para vocês terem uma ideia, ó, vamos pegar esse valor total ali, 1.233,26. 1.236. Não, 1.233,26 dividido por 38 vezes 30. Aí, para um mês, daria 973,63. Aí, fazendo aí vezes 6,50. Passando pro real, né? Passando pro real aí. Se pegar um mês fechado, né? Um mês fechado teria dado custo de 6.328,57 em real. Então, foi um lugar que a gente gastou bem, assim. Eu digo que a gente gastou... A gente não gastou tão pouco, mas a gente também não gastou muito. Porque aqui foi o lugar que a gente... Comeu muito bem. Comeu o melhor de todos. Nossa, foi o lugar que a gente menos gastou em comida, né? Uhum. E foi o lugar que a gente comeu melhor, assim. Tipo, viveu super bem. Que a gente comeu... que a gente comeu mais carne de todos, né? É. Por causa a gente saiu bastante, porque a comida é barata. A comida é barata, Nossa, foi o país, assim... Eu acho que foi o país mais barato de comida, assim. Foi o país mais barato de comida. Eu não tava com Até eu não me lembro certo, assim, quanto que a gente gastou nos outros de comida, assim, de cabeça. Mas eu sei que Montenegro era mais caro. Montenegro, e dava... Não sei quanto que dava, mas acho que dava uns 100 euros a mais. Um pouco, ou por aí, alguma coisa assim. Na Macedônia a gente gastou mais, mas não muito mais do que aqui. E mas a gente mais. Saiu só uma vez. Lá na Macedônia a gente saiu só uma vez. Em Montenegro a gente saiu uma vez também. Em Montenegro a gente saiu uma vez só, né? Acho. Né? E daí aqui e daí na Albânia a gente saiu umas 2 vezes, 3 vezes, né? Não, 4, não, sei lá. Não, a gente saiu pouco. Não, a gente saiu algumas vezes. A gente saiu algumas vezes, mas muito pouco. Mas assim. muito pouco, assim, não era tão. Porque não era muito bom. A gente saía pra comer doce na Albânia. Né? Só daí isso. Os doces eram bons, né? Mas aqui foi o lugar que a gente mais saiu pra comer, né? Aqui a gente foi. Se eu não me engano ali, a gente foi. Nesse restaurante típico ali, a gente foi 2 vezes. Daí a gente foi lá na tia do cachorro-quente. Ai, nossa. Tinha um cachorro-quente aqui. Nossa, o cachorro-quente dessa tia é muito bom. E o cachorro-quente era bom e era muito barato, né? Muito barato. Por causa do quachorro-quente da tia aqui é 190 dinar. E o dinar é 19, em torno de 19 aí pra R$1. Então aí, R$10. Então daí um cachorro-quente por R$10, assim. E ele vem
vem assim, tipo, com bastante coisa, assim, tipo, Nossa, sustenta bem, assim. Não é um... É bem grande. Não é igual no Brasil, assim, que vem batata milho, palha, vem milho, ervilha, vem todas essas coisas aí. Isso aí não vai ter em lugar nenhum, né? Mas só que em padrão, assim, de país, assim, em comparação à Europa, assim, era um baita de um cachorro-quente, assim. Sim. E era 10 pila, assim, e era bem no centro, assim. Uhum. Bem no centro. Num lugar, assim, que nem tem nome de cachorro-quente, né? Tem alguma coisa de pizza no nome do negócio, só que ela vem de cachorro-quente também. Pra quem vem a Belgrado, ele fica do lado daquela... Aquele Adam. Adam, fica do lado do Adam, lá na rua principal, lá. É um negócio de waffle. De waffle lá. Que quem vem em Belgrado, ali na rua principal ali, tem aquela... a rua principal ali, acho que é Kneza Mihaila ali. Daí tem aquele... Numa das travessas vai ter esse Adam que vende os negócios de waffle. E daí tem o negócio da tia ali. Mas tá escrito pizza. Não sei o que é, alguma coisa pizza, o nome do negócio, mas só que ela vende... É bem simplão, ela vende cachorro-quente. Não tem nem lugar pra sentar. Senta fora, assim, na calçada, daí tem... Vai comer ali, normal. Normal, que nem na Itália. Na Itália também compra coisa. Compra coisa e come na rua, né? Rua. Então daí é de tem boa. restaurante, né? Mas... mas dá pra comprar e comer na rua. E daí, ali, eu sei que a gente comeu fora, que a gente saiu pra comer. A gente saiu 6 vezes, que eu contei. Porque também o primeiro dia também a gente saiu na chegada. E teve um outro dia que a gente saiu, agora não me lembro onde, mas eu me lembro que foi 6 vezes que a gente saiu. E a gente foi, pelo menos 2 vezes por semana, a gente saía pra comer na padaria, assim, tipo... Nossa, as padarias. As padarias, tipo assim, pegaços, tipo assim, bastante coisa na padaria, fazer um cafezão, assim, na rua, né, enquanto a gente comia, né. Essa é a padaria boa, né? Essa é a padaria top. Ó, essa padaria aqui, ó, gente, tem a nota dela. Essa aqui é a padaria melhor que tem de Belgrado. Ela é a mais antiga, eu acho. Essa padaria é muito top. É de 1905. Essa padaria ela fica lá perto da onde é que tem o antigo quartel-general. Ou aquele que foi bombardeado lá, o prédio. Quem vir aqui vai saber que não é na rua da frente dele, mas é na rua lateral, assim. E daí não tem como não reconhecer, por causa que ela é 1 quadra por aí, mais ou menos, dali, ou 2 quadras. E sempre tem uma fila. Tem uma fila, assim, que tem umas 20, 30 pessoas na fila. Daí não tem como errar. Sim, não tem como errar aqui. Isso é verdade. E o cheirinho dela é maravilhoso. Tipo, as coisas maravilhosas e um preço, assim... Nossa, muito bom. O preço das coisas é muito barato. Nossa, tudo pra comer em Belgrado é muito barato. Muito. E tudo é bom, né? Assim. Tudo é bom. Tudo é bom, sim. E daí, eu não esperava que fosse assim. Qualquer lugar que tu for comer é barato e bom, assim, tipo, dá pra chegar assim, dá pra comer assim, bem, assim, jantar bem, assim, que nem a gente come, assim, que a gente não come, não senta e come pratos, né? Se tu começar a comer pratos típicos, tal, tudo mais, aí tu vai gastar mais, aí tu vai acabar gastando aí 12, 13 euros por pessoa, né? Se tu for sentar e, não, eu vou comer um prato típico e vou sentar e vou comer, tipo, aqueles que vêm carne, acompanhamento, não sei o que. Né? Daí esses aí tu vai acabar gastando 12, 13 euros por pessoa. Ainda é um preço... Mas em comparação com os outros lugares na Europa é muito barato, né? É muito barato. Mas só que se tu for comer assim que nem a gente come, lanche típico. A gente for comer um lanche típico que nem a gente comeu ali, daí a gente gastou 13 euros. E daí pra comer os 2, assim, tipo, que tu vai pegar os giros ali, que nem tu vai pagar ali 5 euros nos giros, mais ou menos, aí. Às vezes vai pagar menos, às vezes vai pagar 4, às vezes vai pagar 5, às vezes vai pagar 6, depende do lugar, depende do sabor ali também, tudo mais. E o chevap também, tu vai pagar 5 euros, mais ou menos. Só que daí, que nem aquele dia a gente pegou o chevap com outro negócio. Não, mas com a lepinha junto. Daí, a lepinha acho que era 3 e o chevap acho que era 5, um negócio assim. Daí acontece que, tipo, comendo assim, acaba gastando assim, cada um vai gastar de 5, 6 até 7 euros aí. Tipo, daí vai acabar que tu vai gastar de 12 a 14 euros o casal, né? Então daí convertendo ali para real aí, vai gastar 70, 80, 90 pila por casal. Então daí acaba saindo muito em conta, porque no Brasil, se a gente vai sair comer uma laminuta, também vai
Gastar mais ou menos isso. Sair comer uma laminuta vai gastar 70 pila, 60 pila, 70 pila. Então não tem muito. Não tá. Então daí não tá fora do... tipo assim, o preço que tu vai gastar em real aí, tu vai acabar gastando aqui pra comer, né? É verdade. Não vai mudar muito. E come super bem. Come O super sabor bem. da comida é muito boa. Muito boa. De todos os países daqui dessa região, acho que... Não sei como é que vai ser no próximo, né? Mas eu acho que vai ser o país que a gente mais comeu bem. Mais comeu bem, aham. Que, assim, e a comida muito, muito barata. E o mercado também é barato, né? Todo mundo fala que a Albânia é o país barato. País barato, não. A Albânia é bem mais caro. A Albânia é caro que nem a Itália, assim. Então, tipo assim, e aqui o Belgrado, pelo menos em Belgrado, não sei o interior, deve ser mais barato ainda, né? O interior pode ser mais barato muito ainda. mais barato. Só que talvez também não tenha tanta opção, não né? Não tem tanta opção, então, mas aqui tem muita opção, muito bom, tudo é muito bom. Assim, Belgrado entrou na minha lista de cidades, né? De top 10, assim. E tem muita coisa pra fazer, né? Muita coisa pra fazer. Tipo, a gente fez bastante vídeo, galera. Por quê? Porque a gente não ia fazer que nem... vamos fazer um vídeo e vamos mostrar tudo o que tem pra fazer em Belgrado. Ou dois vídeos. O que pode fazer em Belgrado em um dia, 2 dias. Não. Esse não é o intuito do nosso... Os nossos vídeos não são esse intuito. Então, quando é esses... vídeo mais corrido, mais acelerado, não é o que a gente gosta. Eu não gosto também. Como a gente tem tempo e a gente fica mais tempo no lugar, a gente gosta de olhar as coisas separadas e detalhadamente. Então daí a gente não precisa sair correndo em todos os pontos num dia só. Como a gente vai ficar ali 30, 40 dias num lugar, então daí a gente vamos pegar 2, 3 lugares e vamos ir hoje. Vamos pegar 2, 3 lugares e vamos ir amanhã. E aqui tem muita coisa. Porque pra quem olhar os vídeos ali, tem muita coisa de história, né? Bastante coisa de história. Nossa, muita coisa de guerra, né? Muita coisa de guerra. O país que mais que tu aprende, assim, sobre histórias. Porque quem for lá quem for na Fortaleza e olhar bem a Fortaleza, vai passar metade do dia lá na Fortaleza. Já, assim, tipo, se tu for de tarde na Fortaleza, assim, tu for 2 horas na Fortaleza, tu vai ficar até às 6 horas lá. Então, daí, por causa que daí tu vai olhar a parte ali dos tanques, tu vai olhar a parte das armas, tu vai olhar a parte do museu lá, tem o Museu da Tortura, daí tu vai olhar lá, se tu conseguiu o guia lá, pra entrar dentro do bunker, que a gente não conseguiu no final, a gente procurou lá e a gente não conseguiu, e daí depois a gente desistiu já. Daí, a gente entrou a gente achou que era o bunker e na verdade era o poço. A gente entrou no poço lá, o poço, Nossa, muito... Daí ali tem outras coisas, daí tu vai sentar e vai olhar a vista, daí tem a parte lá do rio, daí tudo mais. Muitas vezes a gente ia de tardezinha, porque aqui agora, esse horário, a gente tá no outono e inverno, né? E daí escurece muito cedo, tipo 4 horas. 4 horas 3, é noite. Noitezão. Sabe o que a gente fazia? A gente sentava perto do rio e ficava olhando a cidade, porque a cidade é muito iluminada, né? É lindo. E enche de gente ali, né, pra olhar. Enche de gente pra olhar. É muito bonito, assim. Nossa, é outra coisa, assim. É um mundo totalmente diferente do que a gente tava olhando anteriormente. Pra assim. quem viu os vídeos ali pra quem nos acompanha há mais tempo aí, que viu os vídeos ali da Albânia, Macedônia ou Montenegro ali mesmo, ali, aqui parece que é outro mundo. Assim, não tem nada a ver com aqueles outros países. Por mais que todos, exceto a Albânia ali, mas os outros fazem parte da antiga Iugoslávia, a Sérvia em si, Belgrado em si, né? É outro mundo, né? Totalmente diferente. Então... Vale muito a pena conhecer. Minha opinião, né? Pode falar. Minhas opiniões, né? O que tu acha do lugar? Achei um lugar fantástico, não esperava, né? Tipo, as pessoas são bem receptivas com a gente. Muito receptivas. E, assim, o inglês, alguns falam e outros não. Tipo, o mercado aqui da esquina do apartamento que a gente tá aqui, as pessoas que a gente pegou os caixas, nenhuma fala inglês. Fala. Não. Então, e mesmo assim, são super atenciosos. Sim.
todo mundo foi super atencioso com a gente, nenhum problema. Várias pessoas tentaram falar com a gente, né, nesse caminho, né? Foi o país que mais tentaram se comunicar, Nossa, né? muito. Sim. No primeiro dia, acho que uma pessoa já quis, não sei de onde que a pessoa era, já perguntou onde é que era tal coisa. Pra mim, as senhorinhas paravam, achavam que eu era daqui perguntando em sérvio. Eu ficava assim, não, eu não falo sérvio. As pessoas, tanto que lá em Borcha, o dono do Airbnb, o casal em si, nos tratou super bem. Ele colheu uvas, ele tinha uma parreira de uvas que ele plantou, né? Nossa, eu cheguei a chorar, ele foi muito querido, foi muito atencioso. Acho que eu me senti em casa, assim, pela receptividade, porque fazia muito tempo que a gente não tinha esse acolhimento. E depois de um certo tempo, tu sai do Brasil, entra na Europa, essa receptividade é totalmente diferente. Não tem tanta aquela coisa acolhedora, sabe? A Albânia, eles foram muito comunicativos, foram muito receptivos, mas assim, tu não sentiu aquela coisa de conectividade, assim, de tu se sentir em casa. Sim. E aqui eu me senti super bem, super em casa, assim, tipo, principalmente lá em Borcha. Tanto que quando a gente se despediu do tiozinho lá, eu chorei porque ele agradeceu muito, ele ficou muito faceiro por ter nos recebido, né? E ele nos mostrou a casa dele, contou da vida dele, contou um pouco, a gente também contou um pouco das nossas viagens, de tudo, enfim, né? Foi uma estadia muito bacana, muito legal. Espero que várias pessoas vão nesse lugar, vão ser muito bem tratados. E lá em Borja também tem uma padaria muito boa, maravilhosa. Foi uma das padarias que eu mais gostei, que é aquelas bem de esquina, assim, como é que é? Só tem uma janela, assim, e daí fica exposto as coisas e o cara te atende e ele te entrega na janela só. Daí a gente comprou um bolinho que me lembrou muito da minha família, da minha avó, que a minha avó fazia o bolinho água e sal, que se diz, esse bolinho é maravilhoso. E dos sonhos, né? Os sonhos, aqui eles falam krofna, mas pra nós é um sonho. O sonho era, tipo, perfeito. Tudo perfeito. Sim. Então, assim, era muito barato. Era muito barato. Belgrado em si tem muita coisa, como a gente falou, muita coisa pra conhecer. É um país, assim, eu não esperava. Quando a gente tinha que vir, eu não criei expectativas nenhuma. Acho que a gente tá viajando tanto que eu já nem crio mais expectativas pros países, porque a gente vai vendo como é que é, né? Porque às vezes que nem eu criei, acho que uma expectativa com a Macedônia, acho que foi, e pra mim foi um país que não gostei muito. Aqui eu moraria certo. Não é que eu não gostei muito, é tipo assim, eu gostei, mas não foi aquele país, nossa, eu esperava mais. Vou olhar no vídeo da Macedônia, vamos olhar no VAR, galera. Olha aí no VAR, olha o vídeo da Macedônia, vamos ver o que ela falou aí. Eu esperava mais, mas não. E aqui sim, aqui eu poderia dizer sim, moraria. Porque tem acessibilidade para tudo. Tem acesso para tudo, né? Acessibilidade. Acesso? Acesso para tudo. E, assim, quer pegar um ônibus, pega. É de graça. Quer pegar um trem, vai a outra cidade. É barato. E, às vezes, os trenzinhos, bondinhos, sei lá o que se diz, também é de graça. Tem várias lojas, vários shoppings, vários mercados, várias farmácias, tem, tipo assim, é uma cidade completa, é um país completo, assim, sabe? Que tem tudo que tu precisa pra viver. Então, realmente, tipo assim, aqui sim, moraria. E é bonita, é bem bonita, ninguém fala sobre, mas é bonita. E agora qual é a tua opinião? Minha vez, chegou. Agora é a opinião do Renan. Então aí, pessoal, vamos lá, vamos falar por partes aí. Primeiro, que as coisas são baratas para comprar. Então tudo é muito barato. Comida é muito barato, vai passar bem, então não precisa se preocupar. Que nem a gente acabou gastando ali 340 para 38 dias. Então não dá nem 9 euros por dia para um casal. Então deu 4,50 para
4,50 € por dia pra cada um. Então é muito barato. E a gente comeu bem, tipo, a gente não passou vontade nenhuma vez. A gente não deixou de comprar o que a gente queria no mercado, né? Então, tipo, essa parte, sim, tipo, é muito bom quando tu tá fora. Porque tem países aí que, imagina, com 4,50, tu pegar, assim, dentro do Schengen, pegar e gastar 4,50, uma pessoa pegar e gastar 4,50 num dia. Vai comprar um pacote de massa e um pacote de molho de tomate, é isso aí. Vai comer isso nem aí. água. Não vai comprar nem água, né? Vai ter que tomar água da torneira, porque não dá. Roupa, pra quem vem e quiser comprar roupa, aqui é muito barato também comprar roupa. Muito Muito barato, bonita, assim. a qualidade também. A qualidade é bem bom, assim, tipo, é bem superior aos outros lugares que a gente tava. Tem bem mais opção, né? Tanto que a gente foi numa loja e tinha até por temperatura, gente. As lojas por Nossa, temperatura, assim, tipo, as lojas pra menos 10, menos 15, menos 18, menos 7 e por aí vai, né? É muito acessível comprar tudo, assim, então, quem pode, assim, tem o orçamento para comprar as coisas, vale a pena comprar esse tipo de coisa aqui. O que não vale a pena é comprar eletrônico. O eletrônico é bem mais caro. Eu não sei porquê, mas o eletrônico aqui ele é bem mais caro que nos outros lugares. Então esse aí não vale a pena. Aí, questão de transporte. Transporte é de graça mesmo. Então, assim, a gente pegou ônibus para todos os lugares aqui dentro de Belgrado e para os outros lugares aqui ao redor, que nem a gente estava morando lá em Palilula. Daí também, que lá no Casa Borja, ó, era em Palilula lá, e também era de graça pra lá o ônibus. E a gente foi lá no Monte Avala, que também não é Belgrado, que daí, não me lembro o nome da cidade, tem um outro nome de cidade. E daí também é de graça lá, o ônibus foi pra lá. Os trenzinhos dentro da cidade também, todos de graça. Então tu pode conhecer todos os pontos turísticos assim, sem botar nada de grana pra fora. E a gente viu que para ir para outras cidades, assim, tipo, mais longe, também não era muito caro, né? Só que acabou que a gente não foi. Nem sei por que a gente não foi, né? Assim, tipo... Na verdade, eu sempre penso assim, a gente às vezes escolhe ficar na capital, que é onde tem mais informações, mais coisas, para depois futuramente ou ir conhecer uma outra cidade. Exemplo, no próximo destino a gente vai conhecer uma outra cidade. Então a gente deixa de gastar aqui pra gastar num outro país. A gente divide, né? Divide, por causa que até tem uma outra cidade que a gente gostaria de ter ido, que era Nice, né? Então, Nice. Nice. Daí, só que daí... Só que daí, lá, Nice era... 4 horas de trem daqui. Era muito longe. E daí, tipo, o horário não casava nem pra tu ir, assim, tipo, de manhã cedo e voltar de noite, assim. Tipo, teria que ficar lá um dia. A gente, não vamos ir, não. Vamos ficar por aqui, daí não vale. Por causa que, tipo, já era também, se não me engano, acho que eram uns 12, 15 euros por aí. Cada passagem, assim. Tipo, dá uns 50, 60 euros ida e volta e mais ficar lá um dia. Daí a gente, não. Daí também não vamos fazer isso. Aí que a gente já pagou aqui, então vamos ficar aqui mesmo. E outra coisa, pra quem gosta de futebol, tem todos os estádios aqui, tipo, tem muito estádio de futebol, né? Tem... Tanto que o Renan fez um vídeo. Tem um vídeo aí só dos estádios ali, dos dois principais aí, pra quem gosta aí do Partizan e do Estrela Vermelha. A gente também acabou aqui ficando que nem aqui onde é que a gente tá. Agora, e é uma zona do Estrela Vermelha, que é onde é que a gente tá. E onde é que a gente tava antes era uma zona do Partizan, né? Então, daí tem o vídeo dos dois estádios aqui. E daí a rivalidade deles aí é bem grande aí, pra quem conhece futebol aí já sabe, não precisa nem falar, né? E daí tem outros times também, então pra quem gosta de futebol e quiser olhar, tem vários estádios aí, dá pra ir olhar uma partida aí bem de boa aí, acho que não é muito caro, só não indico também pro pessoal aí, pelo que a gente viu aí, não ficar nas zonas sul e norte dos estádios, sempre ficar no leste e oeste, por causa que a sul e norte fica os ultras, então daí também não quer se incomodar, não vai nelas, né? Que mais aqui? Questão de segurança. Com a gente foi de boa, né? Com a gente foi assim, tipo assim, um ponto bem importante falar, né? Não aconteceu nada, não teve nada, simplesmente... Por ser capital,
Assim, é bem pouca coisa que tu fica. A gente só viu uma situação, né? Dentro do ônibus. A gente tá. Mas não foi dentro do ônibus que aconteceu. Vamos dizer assim. A gente estava dentro do ônibus e a gente passou. E daí a gente viu que tinha os dois caras numa moto, que aqui não é dois caras numa moto, né? Dois caras assim, tipo de canguru, né? E daí a hora que eles colocaram, um veio pela frente do cara e o outro veio por trás, e os dois levantaram assim a touca do canguru e tava chegando perto do cara que tava com o celular na mão, um pela frente e por trás. A gente imaginou que já aconteceria, que já aconteceria. Já sabe o que é. Brasileiro só que, já sabe, né? Só que quando a gente tava dentro do ônibus, o ônibus passou, assim, o ônibus tava vindo, a gente só viu assim no meio da praça assim a cena, e daí a gente não sabe o que aconteceu, se provavelmente foi o que a gente pensa, né? Mas só que a gente não sabe. Mas a gente imagina que seja, né? Mas era de tarde, assim, tipo, era umas 5 horas da tarde. Também. 5, 6 horas da tarde, assim, alguma coisa assim. Mas só que a gente voltou com a gente voltou todos os dias, assim, como outono, a gente voltou todos os dias aí de noite, né? Não aconteceu nada, né? Foi nada. bem. Por bem ser uma capital, a gente só teve essa situação que a gente só viu, assim, de relance. Acho que não foi nossa, pra ser uma capital que tem quantas mesmo pessoas? Tem 1 milhão e pouco de pessoas. Daí tu vê uma situação só. Nossa, sim. Muito. E daí, aqui, o bairro, não, ok, não nada assim, né? Nada de estranho, assim, então. Eles são muito nacionalistas, nossa, demais. Não esperava isso. Então a gente passou aí por vários lugares assim que tem o pessoal com a roupa do exército mesmo andando na rua, né? Assim, tipo, tem alguns pontos que fica sempre uma guarda, né? Alguma coisa assim, andando assim. Bandeira do país, né? Tem espalhado pra todo lugar, né? Todos os lugares tem, assim, tipo, propaganda política, assim, tal, do país. Eles são bem religiosos. Também, né? E aqui onde é que a gente tava, era bem perto da igreja ali do São Sava. Então dava 10 minutos a pé, né? Por aí mais ou menos. E é engraçado porque toda vez que eles passam perto da igreja, eles fazem o sinal deles. O sinal, né? da cruz, várias que é vezes, diferente, né? Várias vezes, né? Várias vezes a tradição. Então, tipo, eles são muito tradicionalistas, assim, também. Porque eles seguem muito a tradição. Pelo que a gente vê, pelo que a gente viu, assim, notou no andar no ônibus, andar a pé, assim, a gente notou muitas coisas, assim, bastante. Até. E aqui é a cidade onde tem mais coisas para fazer, a cidade das que a gente passou, né? A cidade onde é mais organizada. Só o trânsito que não? O trânsito é um caos, então, para quem vem, vale a pena fazer tudo de transporte público mesmo, ou pega, se não é muito longe, vai a pé. Sair nos horários de pico ali, né? Horário de pico, daí não anda nada, tranca tudo mesmo. Daí é mais rápido ir a pé, às vezes. Nem que tu olhe assim no Google, olhando o mapa ali, é 30 minutos a pé. Mas esses 30 minutos é mais rápido do que o ônibus. Por causa que o ônibus, muitas vezes, ele é bem mais demorado, né? Então, daí tem muita coisa para fazer. As coisas, para quem gosta de, nem a gente falou, de história e dessa parte de guerra, é muito legal. Aí não. Eu sei que tem gente que vai pensar assim, mas nessas partes de guerra eles fizeram isso, aquilo outro, mas a gente não tava aqui. A gente não tava aqui e a gente não julga. Porque a gente não tá aqui para julgar o que um país fez, ou qual país que estava certo, senão a gente não vai ter uns quantos países aí que a gente nem vai visitar, e alguns países são bem famosos aí, e o pessoal visita e acha o país o máximo, mas lá no passado aquele país fez tal coisa com outro país, então tipo, isso aí a gente não julga, isso aí é diferente, a gente vai e gosta de saber da história porque é uma coisa legal, uma coisa que aconteceu, ponto. Não para julgar quem estava certo e quem estava errado. Né? Um defeito. Um defeito bem grave dos sérvios. Eles fumam pra caramba. Eles fumam muito, né? Em todo lugar, né? Em todo lugar. Até na vinda, no ônibus, né? Mas não nos ônibus de dentro da cidade, né? Mas no ônibus que a gente tava vindo de Montenegro pra cá, né? O motorista vinha fumando também. Eles bebem bastante. Eles bebem bastante, sim.
Então, eu acho que é isso, né? Acho que é isso, galera. Então aí... Quem vier a Belgrado, vier a Sérvia, aproveitem. Porque vale a pena. Uhum. Acho que o Renan foi um dos países que ele... Sim, depois da Finlândia, acho que é um dos países que ele mais gostou. Aqui é muito top. Nossa. Né? Eu acredito, né? Não sei se... Não, aqui é muito top, assim, tipo... Ele aqui, queria muito conhecer esse país. de todos os que a gente ia passar aí, era o que eu queria vir. Né? Eu sempre falei que queria vir pra cá, e daí, os outros eu vou ir porque a gente não pode ficar num lugar só, né? E até porque tu não... depois que tu já vê todas as coisas que tem, assim, daí tu, ok, vamos pro próximo. Mas era o que eu queria vir, né? Dessa região aqui, era o país que eu queria vir. E daí, claro, de outras regiões, daí tem outros países, a gente vai estar passando por outros lugares que eu também quero ir. Então é isso. Curtem os nossos vídeos. Se inscrevam no nosso canal, é muito importante pra gente. Espero que vocês tenham gostado, assim, dos nossos vídeos aqui. Não só aqui, como nos outros países. E continuem nos acompanhando aí, que a gente ainda vai ter uma boa rota aí pra caminhar. Aí vai mostrar muita coisa ainda. Tem planos ainda de vários países pela frente aí, e a maioria deles a gente vai ficar assim bastante tempo, então daí a maioria deles a gente vai ter bastante vídeo, né, pra mostrar. Então aí, se puder aí, continua nos acompanha aí, curte aí, quem quiser deixar um comentário, deixa aí também, que a gente vai estar respondendo aí todo mundo. Valeu, galera! Valeu!